Fala pessoal, tudo bem? Essa primeira aula ela vai ser sobre introdução à programação e entradas e saídas digitais do Arduino. O objetivo vai ser vocês conseguirem entender como é que funcionam as portas digitais. Então a gente vai ver alguns exemplos e a partir desses exemplos eu vou tentar explicar como cada coisa funciona e também explicar como cada exemplo foi programado. E aí, a partir daí, talvez a ideia é que vocês consigam entender alguns conceitos como funções e tipos de variáveis, por exemplo. Então, para começar, vamos ver um exemplo, que é um exemplo mais simples de todos, que é acendendo um LED. Então, eu estou aqui no Tinkercad e a simulação aqui, o circuito está montado. Eu usei o Arduino, que já é padrão do Tinkercad, já tem tudo nele, não precisa importar nada ou nenhuma biblioteca externa. Então eu só fui usando os componentes que já tem aqui no Tinkercad. Então, por exemplo, eu peguei o Arduino Uno, um protoboard. Protoboard, se alguém não conhece, é essa plaquinha aqui que ela é usada para poder fazer protótipos de circuitos. Então ela funciona da seguinte forma: aqui nessa faixa, nessas duas faixas aqui, esses pontos, essas colunas aqui, por exemplo, que estão com número 1, 2, 3, elas vão ser como se fosse o mesmo ponto. Então tudo que você ligar aqui vai ser como se você estivesse juntando, por exemplo, aqui a perninha do LED, você está juntando com a ponta do fio, do jumper. E aqui nesse lado você está juntando uma ponta do LED com a ponta do resistor. Então essas colunas elas vão ser todas o mesmo ponto. Agora também tem essa faixa aqui de cima e aqui embaixo, uma com mais e outra com menos. Cada linha dessa daqui, por exemplo, essa com um sinal de menos próximo dela, ela vai funcionar de forma parecida com essas coluninhas que tem aqui, só que aqui no caso vai ser que essa linha inteira ela vai ser ligada, todos os pontos vão estar ligados no mesmo condutor. Então elas vão, qualquer coisa que você ligar aqui, qualquer componente que você colocar em um desses pinos, eles vão estar ligados como se fosse no mesmo ponto. Então você vai estar juntando eles. Geralmente é, essa faixa aqui de cima, com mais e com menos, a sinalização já indica que geralmente ela vai ser utilizada para poder ligar a alimentação do circuito aqui. Então você vai ligar por exemplo, o positivo da bateria aqui e o negativo da bateria nessa parte de cima. Isso aí já seria suficiente para poder alimentar o circuito inteiro, já que tem pontos suficientes para poder ligar diversos componentes a partir de uma mesma fonte. Aqui no caso, eu liguei a porta 2 do Arduino na linha com mais e eu liguei o Terra do Arduino na parte com menos. Eu poderia ter ligado de formas diferentes, mas como esse é um exemplo bem simples, não fez nenhuma diferença e já foi suficiente para funcionar. Então eu vou dar play aqui na simulação. Vocês vão ver como que funciona esse LED. Assim, aqui no caso, não sei se vocês perceberam, mas quase não não estava dando para ver direito o LED acendendo. Isso acontece devido à resistência dele que estava muito alta. Então o que a gente faz? A gente pode clicar sobre um componente e mudar as propriedades dele. Então no caso eu quero fazer com que a resistência do meu LED seja menor para que ele consiga brilhar mais. Então eu venho aqui e mudo de 220 mil ohms, então aqui está com o símbolo de kilo ohms,
para só ohms, que é a unidade de medida de resistência. Uma vez que eu mudo isso, a resistência do circuito passa a ser menor e o LED brilha com mais intensidade. Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco mais, para quem não conhece, sobre como funciona o resistor. Mas a ideia geral é que ele vai impor de fato uma impedância, uma resistência, a energia que está chegando da fonte, e aí vai ter uma queda de tensão sobre esse resistor. E se a maior parte da tensão, por exemplo, tiver aqui em cima desse resistor, o LED ele quase não vai acender. E era o que estava acontecendo antes. Tinha muita tensão do que estava chegando do Arduino. A maior parte da tensão estava em cima desse resistor e quase não sobrava tensão no LED. Quase não tinha potência nesse LED, e aí ele acabava que ele não acendia. Então, a alimentação chega no resistor, tem uma queda de tensão em cima dele, aí o que sobra chega no LED e a outra perninha do LED está ligada num terra que vai voltar aqui para o Arduino. Com dessa forma aqui já é o suficiente para poder montar o circuito e fazer com que ele funcione. Então aqui tem o básico de um circuito normal, que são os condutores, no caso o jumper, que é como a gente chama esses fios, o resistor, que é o que vai garantir a proteção do LED, porque se você não tiver esse resistor, pode ser que chegue uma tensão muito alta no LED ou no componente que você estiver usando e queime ele. Então a gente vai usar o resistor para poder realmente criar uma queda de tensão, uma queda de potência em cima do resistor para poder proteger e poupar o LED ou o componente que você estiver usando. E aí depois é que vem, a gente coloca mais um jumper e essa energia ela flui, a corrente flui para o terra. Os componentes utilizados foram, como eu falei, um LED vermelho, no caso, pode ser qualquer um, mas o do exemplo foi um LED vermelho, um resistor de 220 ohms e jumpers. Se você quiser montar o exemplo aí no seu computador, você pode acessar o Tinkercad. No vídeo de introdução, os slides que estão disponíveis, tem o link para o Tinkercad, mas também no AVA, na aula dessa semana, vai ter o link para o Tinkercad também. Você vai poder acessar aquele exemplo, ou se você quiser montar do zero e testar, você também pode fazer. Agora eu vou explicar um pouco como que eu programei aquele circuito. Lá no Tinkercad você vai ter duas opções de programação. Você pode programar usando blocos, ou você pode programar usando comandos, usando código mesmo em C++, que é a linguagem de programação utilizada pelo Arduino. Na programação em blocos, ela vai ser um pouco mais simples para quem está começando. Então eu vou explicar primeiro como que eu usei ela para poder programar aquele circuito. Então, primeiro a gente tem que entender qual era a ideia do exemplo. O exemplo era pegar o exemplo básico do Arduino, o primeiro exemplo de todos, que é piscar um LED. Para isso, o que eu fiz? Primeiro eu tenho que definir quanto tempo eu quero que o LED fique piscando, e também tenho que ter definido em qual porta digital o LED foi conectado. Então, no caso, o LED ele está ligado na porta 2 do Arduino, na porta digital.
e eu defini que eu queria que ele passasse 1 segundo aceso e 1 segundo apagado. Então eu fui lá no Tinkercad, na parte de código, você acessa o código por aqui, nessa parte. E aqui você tem toda uma variedade de comandos que você pode usar para poder controlar o seu circuito, para poder salvar variáveis, poder ler algum sensor, escrever alguma saída digital. Tudo você pode fazer aqui nesses comandos. Eu comecei definindo qual era o pino aonde meu LED estava conectado. Para isso eu usei esse bloco aqui chamado setPin. Aí depois, na primeiro parâmetro que você vai passar aqui para esse comando é o número da porta digital. No caso lá, como eu mostrei, é a porta 2. E a primeira coisa que eu queria que ele fizesse era acender esse LED. Então eu vim aqui e defini o segundo parâmetro como high. High significa que vai estar chegando sinal lógico alto na saída da porta. Isso significa que vai estar saindo 5 volts nessa porta. Então o LED vai acender com esses 5 volts. Depois disso, eu defini que o circuito ia esperar 1 segundo, então ia manter o LED aceso por 1 segundo, utilizando a função wait. Aí você define aqui como parâmetro 1 segundo e define a unidade de medida, no caso segundos. Depois desse 1 segundo, eu quis apagar o LED para ele poder piscar finalmente, usando também a função setPin, definindo a porta digital onde ele está conectado e o sinal que vai sair, que é o low. Sinal low significa sinal lógico baixo, então significa que vai estar saindo 0 volts, então não vai ter potência nenhuma sobre o LED, ele vai estar apagado. Espera mais 1 segundo usando wait. Aqui também define 1 segundo e a unidade de medida. Isso aqui já é código suficiente para poder fazer funcionar aquele circuito usando blocos. Você também pode usar o C++, também pode programar utilizando de fato uma linguagem de programação real, e fica da seguinte forma: todo programa no Arduino ele vai ter duas funções básicas, que vai ser a função setup e a função loop. A função setup ela vai definir aquilo que vai ser configurado logo que o Arduino é iniciado, logo que ele liga. A função loop vai definir os comandos que vão ser repetidos a todo momento. Então essa função loop ela fica repetindo para sempre, enquanto a setup só é chamada uma vez quando o circuito inicia, quando o Arduino inicia. Aqui na programação em blocos, por exemplo, é como se só tivesse o código do loop, não tem o código do setup, porque isso o Tinkercad já vai fazer automaticamente à medida que ele observa quais são os comandos que você está usando nos seus blocos de código. Então, no caso, já que quando você vai escrever de fato o código, você precisa usar a função setup e definir o pino que você vai usar para ligar o LED, que é o que não tem na programação em blocos. Você define da seguinte forma, chamando a função pinMode. A função pinMode ela vai pedir 2 parâmetros, um vai ser o nome do pino, onde você está ligando o seu componente, e que tipo de porta vai ser aquela. Então a gente definiu a porta 2 e colocou aqui, e depois definiu o tipo de porta que a gente quer, que é uma porta de saída. Eu quero que
a porta que vai entregar a tensão de 5 ou 0 volts, ela não vai ler nada, ela só vai escrever, ela só vai retornar um resultado ali naquela porta. E aí, para isso, a gente chama esse segundo parâmetro de output, que é o que define essa saída define que vai ser uma porta de saída. E depois disso vem a função loop, e aqui nós temos mais duas funções, dois tipos de função. Uma vai ser a digital write, que vai servir para escrever nessa porta de saída. Então, uma vez que ela já foi definida ali em cima como output, você pode usar essa função para poder escrever alguma coisa na saída. E aí você precisa definir de novo o nome da porta, então vai ser a porta 2, e precisa definir o sinal que vai sair, se vai ser um sinal lógico alto ou baixo. Assim como na programação em blocos, a gente quer que na primeira vez o LED acenda, então a gente define como high, e aí ele já vai acender. Depois disso vem a função delay, e essa função delay é o equivalente a esse wait aqui. Só que aqui ela não está em segundos, o parâmetro dela é o de tempo, está em milissegundos. Então, para ele poder aguardar 1 segundo, a gente tem que escrever aqui 1000, porque milissegundos vão ser iguais a 1 segundo. Então ela vai esperar 1 segundo, e aí depois ela vai de novo chamar a função digital write e vai escrever a porta 2 com sinal lógico baixo. E aí o LED apaga, espera mais 1 segundo, e aí repete o loop. Vocês viram aí que nesse primeiro exemplo, tanto no código em blocos como no código escrito mesmo, usando C++, a gente usou apenas funções. Eu vou tentar explicar um pouco sobre o que são funções. Uma função ela vai ser a relação de um conjunto A com o conjunto B. Então, lembrando daquele conteúdo de matemática que a gente aprende no primeiro ano de conjuntos, onde tem o domínio e o contradomínio, e aí cada elemento que está no domínio de um conjunto, ele vai estar relacionado com um elemento, apenas um elemento, do contradomínio. E aí essa relação, esse número que vai estar relacionado do contradomínio com o valor, o elemento do domínio, vai ser chamado de imagem. E é exatamente assim que a função vai funcionar. Ela vai ser essa relação. Então você coloca lá um parâmetro, e que esse parâmetro ele vai ser esse elemento do domínio. E a função ela vai achar a imagem relacionada com esse elemento, com esse parâmetro. Então, voltando aqui nessas funções, a gente tem uma função, a gente passa dois elementos do nosso domínio. Uma é a porta, então vai ser um parâmetro que vai ser a porta 2, e um segundo parâmetro que vai ser a porta output. E o que essa função vai retornar, a relação que ela vai criar é, quando isso for definido, o Arduino ele vai entender que a porta 2 é uma porta de saída. Ou aqui no caso do delay, só tem um parâmetro, então a gente passa o parâmetro, ele vai ser o elemento do nosso domínio, e a relação que vai ser criada no final vai ser que a função ela vai esperar, o circuito ele vai parar por 1 segundo e depois ele vai poder seguir para a próxima função. Então, esse é basicamente o funcionamento básico de uma função, a ideia de como ela funciona. Você vai passar um parâmetro para ela, e aí a partir daquele parâmetro ela vai criar uma relação e ela vai fazer alguma coisa em função daquilo que foi entregado para ela. Então, no caso ali do delay quando passar o valor 1000 para ela, ela vai parar por 1 segundo. O circuito vai parar por 1 segundo.
Na programação, os valores do domínio de uma função serão chamados de parâmetros. O valor da imagem resultante da função será chamado de retorno. Então, como a gente viu, lá no caso do delay, a gente passa um valor do domínio, que no caso é o 1000, e aquilo ali, esse valor de domínio, a gente vai chamar de parâmetro. E a função ela vai retornar algo. Só que é interessante reparar nesse retorno que nem sempre esse retorno da função ele vai ser explícito. Porque geralmente a ideia básica seria: eu vou passar um valor para a função e ela vai me retornar, por exemplo, um outro valor, um elemento. E não é sempre isso que acontece. Por exemplo, no caso do delay, não é isso que ele faz. Ele não retorna um valor. Você passa um parâmetro e aí, em função do parâmetro que você passa, ele toma uma série de decisões. Então, geralmente, você pode entender isso como um retorno. Você vai passar um parâmetro e aí, em função do parâmetro, vai ter uma consequência. Em alguns casos é que poderá ser retornado um valor daquela função. A função ela funciona como um módulo de códigos para poder realizar uma certa tarefa. Então eu monto lá o meu todo um código, uma série de ações que eu quero que sejam tomadas quando aquela função for chamada. E aí, a partir daquele código, eles vão ser alimentados pelo parâmetro e aquele código ele vai se comportar, ele vai resultar em valores, por exemplo, diferentes em função do parâmetro que foi recebido. As ações vão ser as mesmas, só a forma como elas vão se dar que pode ter alguma diferença. Então, no caso, de novo, da função delay, se você colocar o parâmetro 500, ele para por meio segundo. Se você colocar o valor 1000, ele para por 1 segundo. Os comandos realizados ali dentro daquela função, o módulo de códigos ali dentro vai ser o mesmo, os códigos executados vão ser os mesmos. Só que, como o valor do parâmetro muda, a forma em que aquele código vai correr vai ser um pouco diferente. Então, no caso, ele vai parar por meio segundo e no outro ele vai parar por 1000. A sintaxe de uma função é essa daqui. Então, no caso do C++, geralmente a função ela vai ter um tipo, um nome e um espaço para poder passar os parâmetros. E aí, dentro dessa função, que vai estar entre chaves, só para lembrar, o parâmetro ele vai estar entre parênteses e a função, aquele módulo de códigos, ele vai estar entre chaves sempre. E aí, dentro dessas chaves vai estar o módulo de código, e se sua função ela tiver um retorno de algum valor mais explícito, ele vai ter o retorno após esse módulo de códigos que você quer executar. Um exemplo escrito de uma função é esse daqui, entre as linhas 5 e 10. Então a gente tem o tipo da função, int. Depois eu vou explicar melhor o que são tipos de variáveis e tipos de função. Mas, no caso da função, só para já começar a conhecer, quando a gente coloca esse tipo, a gente está definindo o tipo do retorno da função, o tipo do valor que ela vai retornar. Então, se eu coloco int aqui, eu quero dizer que ela vai estar retornando um valor inteiro, um número inteiro. Então, o int ele vai ser vai significar um número inteiro. Tem diversos tipos de tipos e eu vou explicar mais sobre eles nos próximos slides. Mas, por exemplo, como eu falei que nem todas as funções elas vão ter um retorno claro, elas vão de fato retornar algum número que você pode pegar e analisar, nem todas vão ter esse tipo de retorno. E aí, no caso, essas funções que não têm esse tipo de retorno, você vai definir como void. Então, no lugar do int, você vai colocar void,
que é o caso da função loop e da função setup. Elas são chamadas, mas como dá pra ver aqui, elas não retornam nenhum valor. Não tem nenhum lugar que chamam essas funções e que vão pegar esse valor e analisar, por exemplo, ou usar para alguma coisa. O único objetivo de você chamar, por exemplo, a função loop é que você quer que ele repita para sempre. Você não precisa que ele resulte em alguma coisa. E aí, no caso, era o que estava com o tipo void. Depois do tipo, você vai definir o nome da sua função. É assim que você vai chamar ela quando você quiser utilizar ela em alguma parte do seu código. Aqui, entre parênteses, estão os parâmetros. Aqui nós temos dois tipos de parâmetros, então a gente vai passar, no caso, duas variáveis. Essas duas variáveis vão ser números inteiros, porque tem o int aqui, antes do nome da variável. E após o tipo da variável, vem o nome, que é no caso A. E depois tem o int b, que é um número inteiro b. Dentro da função entre as chaves é que vai definir o que vai ser feito com esses dois parâmetros. Então, primeiro é definido uma variável r, que ela vai ser o resultado dessa função lá no final. Aqui, quando ele é retornado o valor, esse valor r, que vai ser o retorno da função. Mas aqui ele ainda não tem valor nenhum. Ele só está declarando a variável como um valor inteiro. Mas ele de fato não tem nenhum valor relacionado a ele. Essa variável r ela vai receber esse valor a partir da seguinte operação. R é igual a mais b. É bem simples e esse daqui vai significar o quê? Que r ela vai receber, o sinal de igual significa que ela vai receber o valor da variável a mais b. Então a gente vai receber dois números inteiros, a e b, e a gente vai somar os dois e vai salvar eles como um número inteiro dentro da variável r. E aí depois de fazer isso, a função vai retornar esse valor r para quando ela for chamada, por exemplo. Aqui no caso a gente tem uma outra função que seria a parte principal do código. Então seria a função main. Isso aqui não é um exemplo de código de Arduino, mas a sintaxe é a mesma, porque usa C++. E aqui, por exemplo, é um momento onde aquela função lá de cima, addition, é chamada. E elas são passados parâmetros, 5 e 3. E esses parâmetros são números inteiros, eles vão ser salvos aqui. O 5 vai ser o primeiro parâmetro, então ele vai ser o número inteiro A, e o 3 vai ser o número inteiro B. E aí, quando ele é chamado, ele roda aquela função, salva o valor da soma dos dois números em R e retorna o R. E você pode passar o valor desse retorno para uma outra variável, que aqui no caso é a função a variável z, que também foi definida aqui em cima como uma variável inteira. Então, só para recapitular, aqui no lado direito, quando você quer chamar uma função, a única coisa que você precisa fazer é escrever o nome dela, abrir parênteses, passar os parâmetros que você definiu para sua variável e fechar parênteses e depois colocar um ponto e vírgula como está aqui. Isso daí já vai ser suficiente para poder chamar a sua função. Se você quiser salvar o retorno da sua função, se ela tiver um retorno, você precisa fazer como está aqui do lado esquerdo e definir uma variável e depois igualar essa variável a essa função. Então, falando um pouco mais sobre os tipos de função, existem funções do tipo void, como aquela setup e loop, que a gente vê no Arduino, que são as funções mais básicas do Arduino.
e elas não precisam retornar nenhum valor ao serem executadas. Então isso é muito importante, porque toda vez que você criar uma variável e que você não necessariamente quer retornar o resultado de uma conta, por exemplo, você tem que definir o tipo dessa função como void. E aí a única coisa que ela vai fazer é, quando for chamada, executar o módulo de códigos lá dentro e não necessariamente vai te retornar nada. Você também não precisa escrever todas as funções. Algumas funções elas podem ser importadas como a partir de bibliotecas, ou elas já são nativas, por exemplo, do Arduino, que é o nosso caso. Então, ali no nosso caso, a gente não teve que escrever nenhuma função do zero. A gente só usou as funções que já são nativas do Arduino. E ali no caso foram, por exemplo, o pin mode, o digital write e o delay. A gente não precisou escrever nenhuma função, a gente só precisou chamar elas nos pontos que eram do nosso interesse para poder fazer o LED piscar. E ali, analisando, voltando para a parte do circuito, a saída que vai ter ali naquele LED vai ser a seguinte: é como se aquela função loop que a gente criou, ela não necessariamente resulta num valor, num número que você pode salvar numa variável, mas ela vai resultar em uma ação no nosso circuito, que vai ser essa onda aqui que vocês estão vendo, essa onda quadrada no caso. Porque como a gente vai ligar o LED, manter ele aceso por um segundo, depois desligar o LED, manter ele desligado por um segundo, a gente vai fazer tudo isso usando aquela porta digital. O que vai acontecer aqui? Logo no início a gente liga ele, então a tensão vai lá em cima, em 5 volts, se mantém por 5 volts durante um segundo, aí depois a gente desliga o LED, a tensão cai para 0 volts, se mantém 0 volts por um segundo, e depois a função loop repete e a tensão volta a subir e repete todo aquele ciclo. Então a função loop ela não retornou nenhum valor que a gente pôde salvar numa variável, mas ela teve sim um resultado, que foi esse efeito na nossa porta digital. Para o nosso segundo exemplo, a gente vai usar aquele mesmo circuito do exemplo 1, só que a gente vai acrescentar algumas coisas. O objetivo aqui desse exemplo é adicionar um botão àquele circuito e um LED verde. E o que a gente vai fazer com esses dois componentes? A gente quer que, quando o botão for pressionado, interrompa aquele LED vermelho que estava piscando e no lugar dele acenda um LED verde. O LED verde ele vai ficar aceso indefinidamente, então ele não vai ficar piscando, e quando o botão parar de ser pressionado, o LED verde tem que apagar e o LED vermelho volta a piscar. Então aqui está a imagem do circuito, é assim que ficou a versão final. Então vamos ver funcionando. E como dá para ver, o LED vermelho ele está ligado daquela mesma forma, porta digital de saída ligada no resistor para ter a queda de tensão, que está ligado no positivo do LED, e do outro lado o negativo do LED está conectado no terra, que vai direto para o aterramento aqui do Arduino. O LED verde é a mesma conexão, e a gente também tem um botão. O botão está sendo alimentado por uma tensão de 5 volts. Também está no pino do lado inferior esquerdo conectado a um resistor. O resistor está ligado também ao aterramento. E na parte esquerda superior, o pino do botão está ligado a uma porta digital. E nesse caso, a porta digital vai ser uma porta digital de entrada, já que a gente quer ler o estado do botão, se ele está pressionado ou não. Daqui a pouco a gente vai ver como é que faz isso. Mas por enquanto, dá para ver que quando o botão é pressionado,
o LED vermelho para de piscar e o verde acende. Quando ele deixa de ser pressionado, o LED vermelho volta a piscar. O primeiro que a gente precisa fazer é tentar entender como aquele botão funciona. O botão ali da imagem, ele funciona da seguinte forma. Todos aqueles pinos ali, quando o botão está sendo pressionado, eles ficam ligados juntos, então eles fecham uma trilha interna deles que permite a circulação da corrente. E no caso da nossa montagem ali, a circulação da corrente ia ser da seguinte forma. Naquele pino onde chega a tensão de 5 volts, ia passar a corrente quando pressionado e ela ia se direcionar para aquela porta digital 3 e também teria aquele resistor que está ligado no terra. Você até pode ligar esse botão diretamente usando os 5 volts, passando pelo botão e depois indo direto para a porta digital 3. Não daria muitos problemas à primeira vista, mas a falta desse resistor do terra, eles podem causar alguns problemas como ruídos e que podem atrapalhar o resultado da sua leitura. Então é muito importante ter eles. E geralmente o resistor que você pode colocar é um resistor baixo, como o que é usado nos LEDs, por exemplo, que aqui no caso é o de 220 ohms. A lógica esse circuito ele foi montado baseado em alguns conceitos lógicos, como a declaração de variáveis, a configuração das entradas e saídas digitais. E aqui no caso desse exemplo a gente vai finalmente utilizar as entradas digitais e a gente configura eles lá naquela função setup também. A gente vai usar as entradas digitais para poder ler o estado do botão. A gente vai conhecer uma função nova chamada digital read e também vai utilizar estruturas condicionais, que são o if e o else. A gente também vai precisar salvar o estado anterior do botão. E por que tudo isso eu vou explicar agora, mostrando esse código aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer no nosso código é configurar essas variáveis. Essas duas variáveis, estado botão e estado anterior. As duas vão ser do tipo inteiro e a gente vai começar assinalando o valor 0 a elas. É importante começar o circuito declarando essas variáveis, já que a gente quer que elas sejam acessíveis no nosso código inteiro, e configurando essas variáveis fora da função loop ou fora da função setup tornam elas variáveis globais. Dentro da função setup, a gente vai configurar os 3 pinos que a gente está usando. O pino do botão, que é o pino 3, vai ser um input, então ele vai ler apenas o estado do botão, no caso, e depois a gente vai configurar os 2 LEDs usando o pin mode, que a gente define, passa os parâmetros 4 e 2 em cada função, que são as portas onde estão ligados os 2 LEDs, e depois define o segundo parâmetro output em cada função, que significa que elas vão ser funções de saída. O Arduino ele vai escrever naqueles LEDs, então ele vai escrever ou que eles vão estar ligados ou que eles vão estar apagados. Dentro da função loop, a primeira coisa que a gente faz é descobrir qual é o estado do botão. Para descobrir o estado do botão, a gente vai usar a função digital read. Digital read é bem do mesmo tipo daquela função digital write, só que ela vai ser utilizada quando você estiver falando de um
quiser ler um pino de input. E você vai fazer isso passando o nome daquele pino de input, que no nosso caso é o pino 3, que é onde está ligado o botão. Então essa função ela vai ler o pino 3, você vai descobrir se o estado do botão é alto ou baixo, então se o botão está pressionado ou não, e vai salvar dentro da variável estado do botão. E o resultado dessa função aqui vai ser 1 ou 0. 1, o botão está ligado, 0, ele está desligado. E é por isso que ela vai ser uma variável do tipo inteiro. Porque o valor armazenado nela vai ser um número. Depois de definir esse novo valor para a variável, a gente vai chegar no if e no else. O if e o else eles vão representar algumas condições. Então o if ele vai perguntar se tal coisa for verdadeira, faça tal. Se não for, se for falso no caso, faça outra coisa lá, entendeu? Execute outros comandos. E aqui a pergunta que ele faz é se o estado do botão é alto. Se o estado do botão for alto, ele vai escrever no nosso LED verde um sinal alto. Então ele vai acender o LED verde, usando aquela função digital write, que a gente já conhecia do primeiro exemplo. E aí, caso o estado do botão não for alto, caso o estado do botão for baixo, ele vai executar um outro bloco de códigos. E a gente define qual vai ser esse bloco de códigos utilizando o else. O else ele vem logo após o fechamento do bloco do if. O bloco do if ele também tem entre aspas, assim como as funções. E após fechar o bloco, a gente escreve else, abre chaves. E entre chaves vão estar os comandos que a gente vai escrever caso o estado do botão não seja alto. A primeira coisa que a gente vai escrever, que a gente vai executar aqui, é um outro if, que é fazer uma pergunta, que é descobrir se o estado anterior do botão era um estado alto. Porque o que acontece? Se antes o botão estava ligado, se antes o LED verde estava aceso, logo que o botão parar de ser pressionado, o Arduino precisa questionar se o LED verde estava ligado ou não, porque ele poderia, por exemplo, estar com o LED apagado ou aceso, ele não sabe disso. Então ele pergunta se o LED estava apagado ou aceso, e aí essa pergunta vai ser feita pelo valor que vai estar armazenado dentro da variável estado anterior. Se essa variável for igual a high, então se ela for igual a 1 e o LED estava realmente ligado anteriormente, ele vai desligar esse LED verde, porque aí ele vai desligar o LED verde e vai poder voltar a fazer o LED vermelho piscar. E é isso que acontece depois de fechar esse bloco aqui do if. A primeira coisa que ele vai fazer vai ser ir no LED vermelho, que é o pino 2, ligar ele passando o sinal alto. Vai esperar um segundo e depois vai apagar ele. E depois de sair de dessa condição, dessa estrutura condicional, a gente vai esperar mais um segundo, vai salvar o estado do botão presente. Então, se no momento você está pressionando o botão, a gente vai pegar esse estado e vai passar ele para o estado anterior. Porque logo após a gente fazer isso, a função loop vai repetir e vai assinalar um novo valor para o estado do botão. E aí, de fato, aquele estado anterior, ele vai ser o estado anterior antigo. Então, por exemplo, se você soltou o botão nesse meio tempo, você vai ter a variável estado anterior com sinal alto, porque antes ela estava sendo pressionada, e agora o estado do botão ele vai ser vai estar com valor alto, sinal alto, armazenado nele.
E é essa estrutura aqui condicional que vai permitir que a gente perceba se o botão está sendo pressionado, para ele poder acender o LED verde. E quando a gente solta o botão, então logo que aquele estado botão passa a ser falso, ele vai verificar se o LED vermelho estava aceso, porque isso significa que a gente acabou de soltar o botão aqui, e ele vai voltar a piscar o LED e vai desligar isso aqui, porque aí dessa forma a gente nunca vai ter dois LEDs acesos ao mesmo tempo. Então aqui eu fiz um diagrama que representa esse código aqui lá do Arduino, e ele funciona basicamente da seguinte forma, só para recapitular. Ele verifica se o estado do botão é igual a alto. Se for, ele vai acender o LED verde, aqui no caso está escrito LED azul, mas é o LED verde, desculpa. Se essa condição for verdadeira, se o estado do botão for de fato igual a high, for igual a 1. Se não for, então, se o estado do botão for baixo, o botão não está sendo pressionado, ele vai fazer uma outra pergunta. Ele vai perguntar se o estado anterior do botão, então, se na última iteração da função o botão estava sendo pressionado. Se o botão estava sendo pressionado, ele vai apagar o LED verde, porque isso significa que se o estado anterior estava high, estava alto, significa que o LED verde ainda estava aceso, porque o botão ainda estava sendo pressionado, então o LED ainda estava aceso. Então ele vai lá e apaga o LED verde, e depois continua que ele volta para aquele nosso ciclo de fazer o LED vermelho piscar. Caso o estado anterior do botão não for high, for low, então no caso 0, o botão não estava sendo pressionado, ele não vai rodar aquele comando de apagar o LED verde. Em vez disso, ele já vai pular direto para aquele ciclo de ficar piscando LED vermelho por um segundo, com um intervalo de 1 segundo. Depois disso, ele espera mais 1 segundo e repete tudo. Vocês viram aí que a gente declarou variáveis, e essas variáveis elas têm um tipo, assim como uma função. Então, isso é uma regra no C++. Variáveis e funções elas precisam ser declarados com um tipo. E existem vários tipos de variáveis e funções, mas existem os 5 principais que eu vou fazer uma descrição breve aqui para vocês. Existe o tipo int, que é o que a gente usou até agora, e ele armazena números inteiros. Então, por exemplo, aqui 123 é um número inteiro, e quando você quiser salvar um número desse tipo, você vai usar uma variável do tipo int. O tipo float, ele vai armazenar números reais com ponto flutuante, então vai ser números reais. Por exemplo, 12.53 vai ser o tipo de número que uma variável float vai armazenar. Tem o tipo char, que vai armazenar um único caractere, e esse caractere, quando ele for ser passado para a variável, for ser salvo na variável, ele precisa estar envolvido em aspas simples. E também tem um tipo string, que ele vai armazenar texto, e ele precisa ser o valor que vai ser, então, o texto que vai ser salvo nessa variável string, ele precisa estar envolvido em aspas duplas. É isso aí que vai fazer também a diferenciação entre um caractere e um texto no C++. E aí você pode escrever qualquer coisa, pode usar exclamação. Talvez você não consiga utilizar acentuação igual está aqui no Arduino, devido
há algumas características próprias dele. E também existem variáveis do tipo bool, que são variáveis booleanas. Variáveis booleanas elas só podem receber dois tipos de estado, que é o estado verdadeiro e o estado falso. Então ele também ele pode armazenar, por exemplo, o resultado de uma condição, de um if, por exemplo. Você passa você faz um questionamento no if, você quer verificar se algo é verdadeiro ou não, por exemplo, se o botão está sendo pressionado ou não. Se o botão estiver sendo pressionado, você pode salvar esse valor numa variável de tipo booleano e depois usar isso em outra parte do seu código. As funções elas também vão ter esses mesmos tipos de classificação, elas podem ser classificadas da mesma forma, só que as funções elas também têm aquele tipo void, que vai servir para declarar quando a função não retorna nada. Falando um pouco mais sobre aquelas condições if e else que a gente viu, elas são estruturas que permitem que o algoritmo tome decisões. Então, a ação realizada ela vai depender do resultado de uma condição booleana. Então, por exemplo, para comparar se um número é maior do que o outro, ou se dois textos são iguais, ou se você recebeu dois caracteres iguais, são condições booleanas. Elas só podem resultar verdadeiro ou falso, ou é ou não é. Então, um número é maior do que o outro, verdadeiro, ou ele não é, falso. A condição booleana ela vai ser montada usando operadores para poder comparar valores. Então, as operações elas vão ter operadores, e esses operadores eles vão ser os seguintes: esses dois sinais iguais que vão significar que você está comparando se algo é igual a outra coisa, a outro valor, por exemplo. A exclamação com um sinal de igual ela vai significar que você está perguntando se uma coisa é diferente da outra, se um valor é diferente do outro. Esse símbolozinho aqui de menos ele vai perguntar se um valor é menor do que o outro. Esse de mais ele vai significar esse símbolo de maior vai significar se vai perguntar se um valor é maior do que o outro. E o símbolo de menor seguido de um símbolo de igual, ele vai perguntar se um valor ele é menor ou igual a um outro valor. Então, se ele for menor ou igual a um outro valor, ele vai retornar verdadeiro. Agora, se ele for maior, ele vai retornar falso. E aqui embaixo tem um outro símbolo que é o mesmo funcionamento, que é um símbolo de maior e um sinal de igual. Ele vai perguntar se um valor é maior ou igual a um outro valor. Se ele for maior ou igual, ele vai retornar verdadeiro. Se ele for menor, ele vai retornar falso. E aí, dentro do if, você vai receber o if ele vai ler o resultado dessa operação e aí ele vai decidir se ele vai executar o código que está dentro do if ou o código que está dentro do else. Aqui tem um exemplo da avaliação de algumas operações. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma coluna com as comparações e outra com o resultado. Então, por exemplo, 2 é igual a 1, então lá os dois sinais de igual. Não é. Então o resultado vai ser falso. 2 é diferente de 1, verdadeiro. Então a gente vai usar a exclamação e o sinal de igual para poder fazer essa pergunta. 2 é menor do que 1, vai resultar em falso. A gente vai usar o sinal de menor que para poder fazer também essa comparação. Mesma coisa para o 2 maior que 1, só que vai utilizar o símbolo de maior que.
E aqui no caso, o 2 menor ou igual a 1 vai ser falso, já que 2 não é menor nem igual a 1, e no 2 maior ou igual a 1 vai retornar verdadeiro. Se no caso aqui, por exemplo, poderia ser qualquer número 1 ou acima de 1, que já retornaria verdadeiro. Ele só não poderia ser menor do que 1 no caso. Nas estruturas condicionais, as operações elas vão ser avaliadas da seguinte forma. Então a gente tem o if, que é o se for verdadeiro, a operação vai fazer A, por exemplo. E se o resultado da operação for falso, ela vai fazer B. E a operação poderia ser uma operação como essa daqui. 2 é igual a 1? Não. Aí ela faz o que está no else. Então aqui dentro dentro desses parênteses, é que vão ir as nossas operações. Agora, com o que vocês aprenderam na aula, vocês vão fazer 2 exercícios. Um deles é fazer com que 2 LEDs pisquem alternadamente e cada um deve permanecer aceso por 1 segundo. Então, como vocês estão vendo aqui nesse GIF, a gente tem um LED azul e um LED vermelho. Cada um deles fica aceso por 1 segundo e eles têm uma troca instantânea entre os dois. Então, no momento, o LED azul está aceso, fica aceso por 1 segundo, e num instante o LED vermelho que passa a ficar aceso e pisca uma vez. Para o exercício 2, vocês vão simular um semáforo. Então a ideia é a mesma do semáforo normal de rua, só que aqui a gente vai fazer utilizando espaços de tempo menor para não ficar muito demorado. E o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um LED verde, um LED amarelo e um LED vermelho, e o objetivo vai ser fazer com que o LED vermelho passe 5 segundos no sinal verde, 5 segundos no vermelho e 3 no amarelo, para simular aquele comportamento do semáforo normal. Só que ele também tem que estar na ordem, né? Primeiro ele tem que acender o verde, aí depois ele tem que passar os 3 segundos no amarelo, e aí então ele vai acender o LED vermelho. A aula foi basicamente essa. Agora vocês vão ter um tempo para poder tentar resolver esses exercícios, e aí na próxima aula, que vai ser síncrona, a gente vai poder discutir as respostas e responder algumas perguntas que podem ter surgido em relação ao conteúdo dessa aula. Então, em relação a portas digitais, a if e else e a funções também, e de variáveis. Então é isso para essa aula, obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.